Oi, pessoal. Tudo bem? Você sabia que uma pessoa pode muito bem se formar como pastor pentecostal ou neopentecostal em menos de um ano? Ele pode obter uma certificação rápida, se ele tiver alguma ajuda ou se ele tiver recursos financeiros, ele pode muito bem abrir uma igreja ou então fazer parte de um grupo ou fazer parte de uma determinada denominação que vai franquear o seu nome, não é? Eu não sei se vocês conseguem ouvir, mas começou uma chuva aqui em Diamantina, não é? O que é extremamente refrescante. Bom, a questão é a seguinte: essas pessoas, muitas dessas pessoas, elas em pouco tempo de estudo, inclusive, conseguem rapidamente tornarem-se líderes de pequenas ou grandes comunidades. Não interessa nenhum tipo de formação mais ampla, e o que interessa é algo rápido que possa fornecer o certificado necessário para que a pessoa então crie a sua comunidade ou crie a sua organização religiosa, não é? É uma coisa mais ou menos que vem de cima para baixo. Agora, essas pessoas têm muito mais poder do que nós que estudamos, nós que pesquisamos, que lemos, que escrevemos boa parte do nosso tempo. Essas pessoas têm poder, essas pessoas conseguem, em pouco tempo, criar condições para que determinadas ações políticas sejam postas em prática rapidamente. É uma rede extremamente eficiente, que se move sob os auspícios da moralidade e sob os auspícios também do interesse econômico. O mais interessante é que boa parte dessas ações comandadas por, digamos, pastores, não levam em conta uma relação dialética entre a questão moral e a questão financeira. Ao contrário. Não é? Vê-se claramente uma dissociação entre uma coisa e outra. E por que eu digo isso? Porque há muitas acusações de que nós, professores, e principalmente professores universitários, temos tido um poder de doutrinação e um poder ideológico sobre os alunos muito grande. É mentira. Isso não corresponde aos fatos e não corresponde aos resultados. Os resultados são os seguintes: uma grande parte da população é levada a votar conforme os interesses dos grupos que comandam parte do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Uma parte desses eleitores que são também fiéis dessas denominações, algumas grandes, outras menores.
O fato é que, em pouco tempo, essas pessoas conseguem convencer centenas de milhares de outras pessoas a obedecer exatamente os ditames políticos. Aquilo que é não sugerido, mas aquilo que é de alguma maneira imposto. Não é? Então, veja, nós professores não temos poder sobre, de fato, os nossos alunos, a não ser grupos muito pequenos, grupos que participam de pesquisas, de estudos, né? Mas esses são... O número desses alunos é praticamente pífio, né? Um grupo de pesquisa hoje tem o quê? De 5 a 10 estudantes, um pouco mais, um pouco menos. A média é mais ou menos isso, de 10 a 12 estudantes no máximo, dependendo da pesquisa, dependendo do interesse, dependendo da penetração e dependendo também, digamos assim, de como é a imagem dos pesquisadores e do professor ou da professora, da docente nessa área. Esses anos todos em que eu estou em sala de aula, nunca influenciei meus alunos para absolutamente nada, a não ser a influência necessária para o pensamento crítico. Não qualquer tipo de pensamento, mas o pensamento crítico. Nunca utilizei em sala de aula a minha própria pesquisa, mas transformo a minha pesquisa num caráter pedagógico necessário para que ele se abra e se amplie cada vez mais. Não é? Então, vejam vocês que coisa interessante. Cada vez mais, essas pessoas que chegaram ao poder e que têm uma formação extremamente duvidosa, porque conheço gente que nunca teve a possibilidade de ingressar no meio acadêmico como pesquisador ou como docente, mas tem uma vasta produção teórica, como é o caso do alemão Robert Kurz, que foi um dos fundadores do grupo Crises na década de 1990 e que resgatou, juntamente com o grupo, evidentemente, a importância da releitura de Marx a partir da teoria do valor, não é? E os escritos de Robert Kurz são extremamente profundos e extremamente atualizados e de uma riqueza, tanto teórica quanto dialética, muito grande. Evidentemente que há exemplos de um lado e de outro, né? Como é o caso, por exemplo, de Olavo de Carvalho, que se coloca diametralmente oposto, do outro lado da história, né? Então, é importante que nós tenhamos claro o seguinte: nós, docentes, temos pouco poder, pouca penetração e pouca influência. Muito pouca. Imaginar que nós temos capacidade de competir ou de estar no mesmo campo de luta, com o mesmo poder, é uma grande ilusão. Nós não temos. Essa gente que chegou ao poder, principalmente na área da educação, os fatos nos mostram que não foi necessário muito estudo, muita pesquisa, nem escrita. Basta que haja uma interpretação extremamente moralista, porque não se trata nem de uma questão econômica, mas de uma questão puramente moralista. Por isso é que eu digo que é um fascismo, pelo menos por enquanto cultural, e não um fascismo no sentido pleno, como o João Bernardo coloca, né?
Então isso é muito importante. Eu creio que nós estamos diante de um grupo de completos ignorantes que, para justificar o seu poder e a sua sanha de vingança e de perseguição, precisam imputar a nós, docentes, e principalmente a nós da esquerda, uma importância que nós não temos. Essa gente se esquece ou nunca teve a compreensão clara de que, no fundo, o que existe de esquerda hoje e o que existe, vamos dizer assim, de pesquisa dentro da universidade, principalmente no campo marxista, não consegue alçar voo, porque não consegue sequer ter penetração nos sindicatos. E os movimentos sociais olham para esses pesquisadores no campo histórico do marxismo, com todas as suas correntes, com alguma desconfiança também. E essa desconfiança se deve muito também em função do próprio marxismo, ou dos marxistas históricos na década de 1960 e 70, quando, de fato, no hemisfério norte, surgiram os primeiros grandes movimentos sociais e que foram vistos pelos partidos socialistas, comunistas, pelos seus intelectuais orgânicos, como não representantes da revolução ou da luta de classes. Ou seja, ao invés dos marxistas, principalmente da sua intelectualidade e da sua estrutura, das suas estruturas de poder, sindicatos, partidos, etc., né, e intelectuais, se aproximarem desses movimentos a fim de estabelecerem pontes, mediações de diálogo, ocorreu o contrário. Os marxistas deram as costas e perderam uma enorme oportunidade, não só de aproximação, não só de diálogo, mas também de compreensão e aprendizagem, de ambos os lados. Evidentemente que quando caem os muros, caem as fronteiras, a partir de 1989, 90, 91, a pós-modernidade capturou esses grupos. De um lado, capturou esses grupos que não tiveram outra janela de interpretação de mundo que não fosse a desestruturação total e o desmonte total, e que levou a um não reconhecimento da estrutura capitalista como forma estruturante necessária para que houvesse de fato as mudanças, sejam até do ponto de vista dos objetivos dos movimentos sociais. Pois bem, com isso, o que nós temos claro é o seguinte: no meu entendimento, a teoria marxiana e a teoria marxista, de maneira geral, ficaram encalacradas dentro da universidade, mas não tiveram mais, nunca tiveram penetração. Então, nós não temos penetração com os alunos, nós não temos penetração nos movimentos sociais e nos sindicatos. De vez em quando somos chamados para dar uma palestra, até para dar um ar mais sofisticado ou de autoridade intelectual ou teórica àquilo que está sendo feito. Mas nada mais do que isso. Até mesmo dentro da universidade, somos uma minoria da minoria, sem poder e sem condições de atuação, inclusive do ponto de vista
de mobilização dos trabalhadores dentro da universidade. Então, é uma grande piada imaginar que nós temos condições. Esses pastores, sim, têm condições. O sujeito sai com um diploma de teologia, monta a sua igreja na periferia, e depois de um ano ele já tem o poder de influenciar os seus fiéis para que votem nesse ou naquele candidato. E muita gente vota. Então, quem realmente tem o poder nesse sentido? Nós? Fomos nós que colocamos Bolsonaro, o ministro colombiano, a ministra da Goiabeira? Fomos nós? Com a nossa atitude? Quem nós realmente formamos? Será que isso é honesto? E há professores dentro da própria universidade que, de alguma maneira, se calam ou acreditam nisso também. Não sei. Realmente não sei. Eu só sei que o poder que imputam a nós não existe.